3 e 2. O relato que chegou é de uma mulher que diz conviver com a ansiedade desde sempre. Mas ela conta que foi depois do casamento que começou a perceber o quanto isso realmente fazia parte da vida dela e o quanto foi piorando com o passar do tempo. Ela se descreve como uma pessoa extremamente ativa, acelerada e inquieta, daquelas que não conseguem ficar paradas e que sentem necessidade de resolver tudo o mais rápido possível. Ela mesma reconhece que não tem paciência para ouvir histórias longas, ó a história dela aqui, e frequentemente pede para as pessoas irem direto ao ponto, como se o tempo inteiro existisse uma urgência interna acontecendo dentro dela. Ela conta que a mente dela não desliga nunca. Quando chega de noite, o corpo até pode estar cansado, mas o cérebro continua funcionando em velocidade máxima. Pensamentos acelerados, sensação de alerta constante, dificuldade para relaxar, e junto disso, vem sintomas físicos muito intensos. O coração disparado, né, uma certa taquicardia, a sensação de que o peito vai explodir, uma insônia e um estado permanente de tensão. Ela relata também que essa impaciência acaba afetando até as relações mais íntimas da vida dela. Ela fala que muitas vezes não consegue ter paciência nem para ouvir as próprias filhas, e isso traz sofrimento, culpa e frustração. Quando ela começou a olhar para trás, ela percebeu que essa ansiedade não começou agora. Ela já era assim desde a infância. Ela era inquieta, impaciente e acelerada. A diferença é que naquela época isso não pesava tanto. Não parecia ser um problema, era apenas o jeito dela. Mas hoje ela sente que o corpo e a mente já não conseguem mais sustentar esse ritmo sem consequências. Ela conta também que não sabe muito sobre a gestação ou sobre o próprio nascimento, porque a mãe dela não costuma falar muito sobre esses assuntos. Ela sabe apenas que ela nasceu de cesariana, enquanto as irmãs nasceram de parto normal. E hoje ela tenta lidar com tudo isso buscando ajuda através de medicamentos e terapia, porque sente que chegou um ponto em que ela não consegue mais simplesmente funcionar na força do impulso da aceleração. O que ela traz é a sensação de viver constantemente em estado de urgência, como se o corpo nunca recebesse a mensagem que finalmente pode descansar. É, meu povo, eu vou ser bem direta nesse daqui. Amiga, como é que tá sua tireoide? Conta pra mim. A gente tem um programa inteiro só sobre tireoide, tá? Só pra te dizer, um dos primeiros lá. Aqui, gente, é assim, é uma sensação. Essa situação dela, a gente pega aqui dutos da tireoide, os arcos branquiais e tal. É, é um medo frontal, com uma sensação de impotência, assim, como se, meu Deus do céu, olha a coisa está acontecendo e ninguém faz nada. E a gente olha assim que, diante de tudo que ela nos trouxe, esse caso em específico é muito comum que o trauma, o grande trauma, se dê justamente ali na gestação, no momento do nascimento. E são bem os momentos que ela não tem as informações. Mas uma informação importantíssima aqui é o do parto cesariana e as irmãs de parto normal. Por que esse parto de cesariana? Foi uma urgência? Ela teve que Aconteceu ser algo de tirada? urgência? E você teve que ser arrancada de dentro da sua mãe? O que que aconteceu nesse parto? A resposta pode estar bem ali. Pode ser que o trauma seja esse. E aí você, eu desde criança era assim, mas não pesava tanto agora que tá pesando. E uma coisa eu te digo, quando a gente sofre um trauma forte, potente como esse, quando criança, quando bebê, quando feto, a tendência é que isso se torne uma manifestação de que você viva, você reaja dessa forma para as pequenas circunstâncias da vida e isso acabe se tornando um traço de personalidade. Mas não significa que você não vá mudar isso, que você não consiga mudar. Eu tinha um determinado traço de personalidade que veio desde a de criança. Eu fui trabalhando, 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 por conta de um trauma, tá? Aquele super trauma me fez me gerou esse comportamento. E pequenos trauminhas, coisas simples do dia a dia, fizeram com que eu reativasse esses trauminhas, esses traumas, esse trauma. E aí, esse comportamento viciado acabou se tornando um traço de personalidade. Mas eu consegui, agora, como adulta, modificar. Então, nós temos neuroplasticidade, nós temos uma imensa capacidade de modificação de padrão mental, de padrão comportamental. Então, isso daqui não é você. Primeira coisa que você tem que saber é que isso aqui não é você.
Isso foi um traço que você desenvolveu em razão de um trauma que eu acredito que tenha vindo dessa gestação ou desse parto, provavelmente do parto. Então, essa sensação de ansiedade constante, isso que você sente, é aquela coisa justamente desse medo que quem passou foi sua mãe, que acabou você sentindo isso, porque os nossos maiores traumas são impingidos no nosso cérebro, no nosso desenvolvimento, a partir da gestação e dos 3, 4, 5 primeiros anos de vida. E, e isso faz com que você não consiga resolver, obviamente, porque nós não temos um cérebro formado para conseguir resolver a situação. E aí, agora me deu branco o que eu ia falar para você. Eu quero. Você quer que eu comece a Deu numerologia? E daí você Deu branco. arremata depois? Não, não. Aí essa sensação que coisas que a nossa mãe viveu na gestação, coisas que ela viveu nesse começo de vida até os nossos 7 anos, a gente acha que são nossas. Existe sim os nossos próprios traumas, situações que a gente vive, que a gente traumatiza, mas muito do que a nossa mãe vive, a gente acha que é nosso e a gente entende como trauma nosso, mas é uma situação dela. E é isso que aconteceu com você. Então, a gente precisa olhar aqui para essa situação, entender primeiro se é isso aqui mesmo, se veio daqui, você compreender a situação, modificar essa sua percepção para que você não viva mais nessa tensão constante, nessa situação de estar sempre esperando um perigo, que você parece que tudo que você olha, você vai ser pode ser um perigo constante, uma agressão, ou você se sente impotente diante daquela circunstância porque ninguém faz nada e você também não consegue fazer nada, e aí você fica naquela ansiedade, entende? Então, entender essas circunstâncias para modificar esse padrão para conseguir fazer com que você tenha esse relaxamento, e você disse que já, nossa, o corpo já não tá mais dando conta disso, essa urgência constante, esse rápido, 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 essa urgência, né? Então, para também que você não tenha problemas mais sérios, inclusive nesses seus órgãos, né? Para que haja essa baixa, essa normalidade, para que você relaxe, durma melhor, para que você consiga dormir melhor, para que você consiga ter mais paciência, para que você consiga realmente ter essa paz que você sim pode ter. Você pode sim modificar esse traço de personalidade que não precisa viver com ele até o fim da vida, e você consegue sim melhorar nesse aspecto. Beleza? Beijos e luz. É isso. Agora vamos para a lapada da Ibloima, né? Que eu quero só ver o que que vem, porque eu não sei o que que vai vir aqui. Amiga. Tem coerência aqui? Rola uma Toda conexão? a coerência do mundo. Adoro, cara. Toda a Sabe o que que eu vou começar? Eu vou começar diferente nessa numerologia dela hoje. Sabe qual é a personalidade dela? 6. Não, Ela tem uma personalidade. Ela é essa pessoa acelerada, não acredito. impulsiva, impaciente, da mente acelerada, braba. Tem a personalidade 6, Cara, gente. você vai conseguir ser Buda nessa vida, tá? Sim. Quando a Annelise tava falando ali, eu comecei a rir. Eu acho que teve um momento que eu comecei a rir, que a Annelise tava falando que ela conseguia mudar. Eu comecei a rir, porque assim, não é que ela consegue mudar, é só ela acessar. É a personalidade que ela veio exercer. Você entende? Ela veio ser uma personalidade 6. O que que é uma pessoa de personalidade 6? É uma pessoa tranquila, é uma pessoa amorosa, é uma pessoa amável, é uma pessoa emocional, é a matriarca. Como que a matriarca cuida dos filhos? Com atenção. Lembra que eu falei que o 2 não é a matriarca? Que é o 6 que é a matriarca? Ela é a matriarca. É a que traz, é a que pega no colo, é a que traz todo mundo. Mas também a Pega o matriarca. Gumercindo, pega o Gumercindo. A matriarca é aquela que consegue tomar decisões pela família. Ela guia as pessoas, ela conduz as pessoas com a energia qual? Feminina. Olha como tá bonitinho os nossos cases. O primeiro case, ela tinha energia, ela estava no feminino e precisava vir para o masculino, certo? O segundo case, ela tá totalmente no masculino e precisa vir para o feminino. Agora eu vou falar assim. Ela assim,
É muito interessante esse case, porque a numerologia dela, essa ansiedade, ela não aparece apenas como uma mente acelerada, sabe? Ela traz aqui, eu acho que pelas palavras que eu vou dizendo, a Elisa já vai pegar o que que é o número de caminho de origem dela. Ela vai aparecer muito como um conflito de liberdade, uma Ah, já liberdade, sei. comando interno, onde ela quer, ela tem essa necessidade de comando, né? Mas também ela precisa ter a responsabilidade familiar, e aqui ela precisa ter responsabilidade familiar. E ela tem uma missão muito grande a ser vivida, muito grande. Com quem? A gente vai saber. Calma. Eu vou falar tudo com bastante calma, que ela já precisa ir. Gente, ela deve estar enlouquecida. Ela tá... Nossa Senhora. Ela precisa começar entendendo. Mas vamos lá. Caminho de origem. O caminho de origem dessa mulher é 14. Não é nem 5, é 14. Meu Deus. 14/5. Meu Então aqui a gente Deus. já começa com uma leitura muito forte. Ela vem desse caminho de origem 14, que é um número de superação, né? Como a gente falou ali do 19, o 14 também é um número de superação, mas ele está muito ligado com o uso da liberdade, com o excessivo uso da liberdade, com o excessivo uso de movimento. Ele está conectado com instabilidade, ele está conectado com inquietação. Ele está conectado com a dificuldade em lidar com limites. Quando a gente fala em dificuldade em lidar com limites, quando uma pessoa está contando alguma coisa para gente e essa pessoa tem uma linearidade nessa em contar isso, ela tem um começo, um meio e um fim. Se a fulana 2 aqui do nosso case quer ir direto para o fim, ela tá querendo extrapolar os limites dela. Pera lá. A pessoa que vai ditar como ela vai contar a história. Você não tem que ir para o fim porque você está ansiosa. Você está extrapolando os limites dessa pessoa. Não é assim que funciona. Mas vamos lá. O 5 por si só, ele é uma energia ágil, é uma energia rápida, é uma energia elétrica, mutável, sabe? Ele é impaciente. Mas quando ele vem com o 14, ele tem uma lição muito maior. Porque o 14, ele tem que aprender a usar todo esse movimento, toda essa energia, toda essa impaciência com consciência. Ele tem que começar a ter consciência disso. Só que assim, ela viveu esse 14 lá na vida passada. Mas ela vai trazer a tendência, de novo, ela vai trazer a tendência a manter essas mesmas atitudes na vida atual, né? Então ela fala lá que desde criança ela era inquieta, ela era impaciente, ela era acelerada, e isso conversa muito com o caminho de origem 14. Porque eu acho que eu até falei num vídeo esses dias, Cara, é incrível. Olha o que que a vida coloca na nossa vida para que o jogo saia certinho conforme o manual. é É inacreditável. impressionante. Quando você tava falando, eu fiquei Não, assim. Não, e quando ela falou o case, quando eu li o case e eu fiz a numerologia dela, eu fiquei assim, não é possível. Sabe assim, parece que é uma coisa que a gente criou o caso, mas a pessoa existe, tá, parece, gente? parece brincadeira, né? Parece que a Não. gente criou o caso e a pessoa tá falando aqui exatamente a dinâmica de vida da numerologia dela. Ela trouxe a dinâmica de vida da numerologia dela aqui. Entendeu? Então aqui ela fala lá. Eu era uma criança impaciente, eu era uma criança acelerada, eu era uma criança que não parava quieta. Então assim, não é uma coisa que começou no casamento. Mas por que que ela percebeu no casamento? Porque o casamento pede energia da matriarca. Matriarca. O casamento está exigindo que ela mude para a personalidade 6 e ela não quer mudar. Você entendeu por que que ela percebeu isso de maneira muito forte no casamento? Porque o casamento ele só deu forma, ele só espelhou, sabe aquele espelho que você vê no outro? Ele espelhou a situação, né? Então, assim, ele mostrou que ela tinha esse padrão interno. Ela, tudo bem, ela nasceu com essa vibração. Provavelmente ela foi tirada antes da hora, deu algum BO na gravidez dela ali. Ela fez, se as irmãs dela nasceram de parto normal e ela de cesárea, provavelmente deu algum BO. Ela teve que ser tirada antes da hora. Olha como ela é impaciente desde a barriga. Quero sair antes, quero sair antes. Quero ser antes, quero. Então, assim, esperar pra ela pode parecer um sofrimento eterno.
Ficar numa fila pode ser um sofrimento eterno. Ouvir uma história longa parece tortura para ela. Entende? Porque assim, o sistema dela, eu não sei como é que é o nome desses sistemas aí que tem um monte de nome. O sistema dela quer ir direto no ponto, quer resolver, quer, sabe? Quer concluir, quer passar pro, tipo, eu quero resolver isso aqui, tá bom. Qual que é a sua história? Chega no ponto. Ah, isso aqui tá bom, vou passar pro próximo. Sabe? Próximo, 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 rápido, rápido, rápido. Ela tá vivendo assim. É assim que ela tá vivendo. Então, é aquela sensação, não. Eu acho que é aquela vivência normal de, deixa que eu faço. Não, me dá aqui. Não, vai logo. Não, fala logo, o que que é? Não, resolve logo. Não, se você não resolve, deixa eu resolver. Eu acho que ela é essa pessoa, assim. E isso cansa muito. Cansa muito. Ainda mais dentro da configuração dela. Vai cansar demais. Porque ela não descansa nem dentro da própria cabeça. E olha como isso está acontecendo agora de uma forma tão extenuante para ela que ela tenta descansar, ela até tenta, mas ela tá tão imersa dentro desses números de alma, porque, gente, ela tem alma um. Eita! Ela tem alma um, entendeu? E a Amiga, alma que um, BO, hein? o um é o número do quê? Da atitude. É o número de quem vai na frente. É o número da energia Yang. Ela Ela nem quer gosta, né? controlar. Ela quer controlar o ritmo da própria vida dela e ela não tá obedecendo nem o ritmo dela. O próprio ritmo dela, que é o ritmo feminino que ela veio ser, entendeu? Então, é como se a mente dela não desligasse, porque ela tá integralmente conectada com as energias do passado. Só que ela tá entrando em colapso, porque as energias do presente estão falando assim, ó, vem cá, fulaninha, você tem que sentar, respirar, curtir a vibe, tá? Sabe aquele meme do curtir a vibe do menininho? Você tem que curtir a vibe, entendeu? Ah, Então, ah. assim, é complicado. E aí, quando a gente olha para, de fato, para essa personalidade 6, a gente tem esse ponto que é super importante, que é esse número da família, é o número do cuidado, é do afeto, da responsabilidade. Por que que ela tem esse 14/5? 14 não quer responsabilidade, não, gente. Ele não quer. Ele não quer. E aí, esse 6, ele é assim, ó, deve ser difícil para ela entender essa responsabilidade do cuidado, a responsabilidade da casa, né? A responsabilidade dos vínculos, da maternidade, de fato, da obrigação afetiva. E é muito. Sabe por quê? Ela tem uma missão 22+3. Nossa senhora, olha as duas de hoje, tá... Nossa! Você entendeu? Uau, Então mulher! ela tem Olha a luz, obrigação. olha o presente que a vida tá te dando, mulher. Aproveita. Ela tem Aproveita. obrigação afetiva, ela tem obrigação com os filhos. Então, essa forma dela de se apresentar para o mundo, dessa rapidez, dessa impaciência, dessa ansiedade, é o oposto do que a vida vai cobrar dela, porque a vida vai cobrar dela o cuidado, o amparo, a proteção com os filhos, o cuidado, o olhar, sabe? Parar, olhar, prestar atenção, proteger, estar disponível mentalmente, emocionalmente para os filhos, para as demandas da família. E aqui é um conflito muito forte, porque por dentro, a alma dela, o caminho de origem dela, tem muita inquietação, tem muita autonomia, tem muita velocidade, tem muita vontade de ter uma direção própria, muita urgência, muita necessidade de ter essa liberdade. Mas na personalidade, ela tem o oposto. É aquela necessidade é o que a vida vai cobrar que ela seja, porque a personalidade é o ser, lembra? Então, essa personalidade vai cobrar o cuidado, a escuta, a presença, entendeu? A responsabilidade emocional. É uma virada de chave. Então, assim, ela tá com o foco num lugar e o que ela precisa é exatamente mudar o foco Vai fazer demais. yoga, meditação. Fazer yoga, meditação, abraçar uma árvore. Então, você imagina o curto-circuito dessa mulher, né? Ela internamente tem toda essa inquietude, ela quer velocidade, ela quer comandar, ela quer ser a chefona, sabe? A general.
mas na verdade a vida tá puxando ela o tempo todo pro outro lado. E aí ela percebeu muito depois do casamento, por quê? Porque ela precisa desenvolver essa maternidade, sabe, essa galinha choca que põe todo mundo debaixo da asa e quer cuidar, e quer proteger, e quer amparar? Ela tem que ser isso, né? Porque ela sofre. Agora vamos falar desse sofrimento dela. Por que que ela sofre? Porque ela percebe que muitas vezes ela não tem paciência para ouvir as filhas, porque ela sabe internamente que a personalidade dela deveria ser de acolher, de cuidar, né? De ter essa presença, não ser tão acelerada. Não estou falando que ela é totalmente descuidada com as filhas dela, não é isso. É porque ela Não, 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 não gente, é, pelo não amor de é, não é isso que a Deus. gente está falando, é que ela relatou ali que às vezes ela não tem essa paciência, né, com as próprias filhas. Mas é como se ela soubesse, e ela sabe, né, porque a alma dela selecionou esses numerozinhos na personalidade dela aqui, e em tudo, na missão, em tudo. Então, internamente, ela sabe que ela precisa ser essa pessoa, mas aqui a alma e o caminho de origem estão gritando, estão esperneando que eles querem rapidez, eles querem silêncio para resolver, para ir para o próximo, eles querem direção, eles querem controle. Então, assim, muitas vezes não vai ser falta de amor pela família, pelo marido, é um excesso de aceleração. Que ela falou ali, ela não consegue descansar. O mental dela está muito acelerado, ela não está conseguindo descansar, nem quando ela quer, né? Ela falou ali, tem uma frase que me chamou a atenção, acho que foi do meio pro final. Ela não está conseguindo desacelerar. Então, isso aqui é até muito importante para todo mundo que está ouvindo a gente, que às vezes não é que a pessoa está sem amor, que a pessoa não ama os seus, não tem o devido atenção, o devido cuidado. Às vezes ela tá sem espaço interno no HD dela, entendeu? Porque ela tá sempre nesse modo de urgência. E o que que está acontecendo? Na nossa vida moderna, tá tudo corroborando para que a gente esteja sempre nesse estado. Tá tudo Isso. muito acelerado, entendeu? Então você passa a rede social ali, fica scrollando ali vídeo, 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 vídeo toda hora. Isso contribui muito mais para você continuar nesse estado de hipervigilância, nesse estado de extrema aceleração, nesse estado de extrema inquietude, entendeu? Então, o que que seria interessante aqui? Mudar até o estilo de vida com relação ao celular. Eu não sei como é o seu estilo de vida com relação ao celular, redes sociais, enfim. Eu não sei como é que é, mas se você fica muito tempo com o celular na mão, corta. Não sei se você trabalha com isso,